Olá colegas, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou aqui com os meus alunos na cidade de Santo Antônio de Jesus, começando mais um período do curso preparatório para concurso público. E para iniciar as aulas dessa manhã, parte da manhã, gostaria de dar uma dica, inclusive para o concurso público da IBSE, que está vindo aí com um salário de 7 mil e poucos reais para assistentes sociais, vai de 3 a 7 mil reais o salário. Depende da função ocupada como assistente social dentro dos quadros da IBSE. Então a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje diz respeito aos estudos. Veja bem, a maioria das pessoas estuda sem planejamento e por estudar sem planejamento não obtém os resultados esperados em função de estudar sem planejamento. Ora, todo mundo estuda. Não, a metade não estuda, a outra metade estuda, mas estuda errado. E por estudar errado, tem resultados pequenos, resultados não satisfatórios, que não alcançam o potencial que aquela pessoa realmente tem. O que é estudar errado? Por exemplo, eu chego em casa, pego um livro e vou ler. É errado esse estudo? Do ponto de vista pessoal e de estudos, não. Do ponto de vista de um concurso público, sim. Por quê? Imagine a seguinte situação. Você pega 5 quebra-cabeças diferentes, todas as peças dele, mistura tudo, para montar os 5 ao mesmo tempo. Vai dar um bocado de trabalho, não vai? Se você pegar esses 5 misturados para montar um só e procurar as peças no meio do bolo de 5 quebra-cabeças, da quantidade de 5 de peças de 5 quebra-cabeças, também vai ser muito dificultoso para você conseguir montar um quebra-cabeça. Porque em vez de uma opção para cada quadro do quebra-cabeça, você vai ter 5 opções. A mesma coisa com o estudo. Quando você estuda sem planejamento, o estudo é como um quebra-cabeça, que você vai encontrando as peças, vai encaixando, até construir o seu aprendizado. Esse quebra-cabeça funciona melhor quando você separa os assuntos, faz um planejamento adequado, separa os assuntos de forma bem fundamentada, bem organizada, bem planejada, e a partir daí então você vai sequenciadamente estudando um assunto por vez, de acordo com dicas já pré-estabelecidas, com um planejamento antecipado, preliminar. Então você vai dando um passo de cada vez e o seu conhecimento vai se construindo como uma estrutura de um prédio até alcançar a estatura de um edifício. Ora, a melhor forma para estudar para concurso, para quem estuda para concurso, é ou você pega o edital do concurso que já está em evidência, ou você pega o edital daquela mesma banca de um concurso que teve antes, ou da mesma banca, ou da mesma empresa, um ou outro. E aí você organiza esse edital. Tem 20 assuntos, 30, 40, 45, em média 50 assuntos por edital. Depende do tamanho do concurso, depende da banca. Tem banca que faz uma confusão, às vezes um único assunto que transforma em três tópicos. A pessoa fica meio confusa, são 3 assuntos ou é o mesmo assunto. Aí o interessante seria, nesse caso, consultar um especialista para ele te orientar se é o mesmo assunto, se são assuntos diferentes. O mesmo assunto você deixa no mesmo tópico. Então, você... Aí, dentro desse planejamento, estabelece um horário de estudo, cumpre esse horário à risca, em compromisso, honra esse compromisso com o horário, que também é muito importante, estuda todos os dias, independente de ser sábado, domingo, feriado, você está na praia, você está no restaurante, você saiu para passear, tira a horinha para você estudar. 1 hora não vai fazer falta, é a hora que você almoçou, ou a hora que você enjoou da praia, enjoou do lazer, aí vai para debaixo de uma árvore, no quarto, em algum lugar tranquilo. É importante também, uma das dicas que a gente vai ver no futuro é sobre ambiente para estudo, também é importante. Mas hoje, a dica de hoje especificamente é essa, sobre planejamento. Que tipo de planejamento você pode fazer? Dentro do planejamento ainda é possível, para cada tópico, fazer um novo planejamento. Por exemplo, vamos estudar as multifacetadas expressões da questão social. O principal livro, todo mundo sabe, sobre social na contemporaneidade, primeiro capítulo. O livro da Josiane, Questão Social no Brasil, e outros correlatos também, mas os 2 principais são esses. Então, a partir do estudo daquele material, daquele tema específico, você pode construir, por exemplo, uma coluna de palavras-chave. Conforme você for lendo sobre o assunto, as palavras-chave que te chamar a atenção, que você achar interessante, você cria uma coluna, uma tabela, uma coluna para colocar a palavra-chave, a outra coluna uma coluna maior, para colocar um comentário sobre a palavra-chave. Você vai colocando a palavra-chave e vai comentando. Assim você vai construindo o seu aprendizado. Segundo os cientistas das aprendizagens, das teorias de aprendizagem, os neurocientistas, os psicólogos, essa opinião é de vários profissionais. A pessoa aprende
em média 30% quando está lendo e ouvindo, quando está ouvindo, em média 60% quando está lendo, e até 90% quando toma nota, resume, anota, revê, relê, pode chegar até a 90% de aprendizado. É difícil chegar a 100%, quase impossível chegar a 100%. O 100%, de acordo com os próprios teóricos, só se chega quando se coloca o conhecimento na prática, quando se testa na prática o conhecimento construído com esse método. Mas, de qualquer forma, a aprendizagem só se constrói de fato e amadurece e ganha corpo quando existe um planejamento prévio. Nem todas as pessoas têm condições de fazer planejamento, ou gostam de fazer planejamento, ou conseguem fazer planejamento. Mas quem quiser realmente alcançar uma vaga de concurso público precisa, até para depois do desempenho profissional, acostumar-se, habituar-se a fazer planejamento. E fazer planejamento implica pegar uma planilha, não só um planejamento mental, esse todo mundo praticamente faz ainda que não cumpra, mas pegar uma planilha e realizar o planejamento numa planilha, no computador, por impresso, mas o melhor mesmo ainda num caderno, feito planejamento à mão. O computador torna-se automático, você acaba, por utilizar menos músculos do corpo, acaba esquecendo as informações que colocou nele, ou seja, não mentaliza, não interage com aquela informação. A informação, o restante da musculatura do teu corpo não participa da construção daquela informação. Então, quando você anota à mão, infelizmente, nós estamos tendo um regresso muito grande na questão intelectual no Brasil em função da tecnologia. A tecnologia é uma coisa boa, mas que nesse aspecto está trazendo prejuízo para muita gente, que as pessoas estão perdendo o costume de escrever. Agora é só celular, computador, notebook, tablet, não sei o que, estão perdendo o costume de tomar nota. Em função disso, estão aprendendo menos, está diminuindo as áreas de aprendizagem no cérebro. Isso são pesquisas de neurocientistas que estão afirmando isso. Então é importante a prática da anotação. A questão do planejamento. Existem várias formas de planejar. Você pode seguir 30 passos de planejamento, vários, mas o mais importante do planejamento é seguir o planejamento. Então é muito mais viável, importante, necessário que você faça um planejamento simples e você siga esse planejamento do que você monte uma torre de Babel e no fim não faça nada. Eu tenho um planejamento. Hoje eu vou estudar sobre questão social. Hoje eu vou estudar sobre instrumentalidade no serviço social. Hoje eu vou estudar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje eu vou estudar sobre o SUS, a Lei 8080. Então, você escolhendo esse ponto, você já tem um norte para você estudar. E aí, se você toma nota do que você vai estudando, com as próprias anotações, você já tem ideia de por onde você passou, o que foi que você já viu e o que foi que você ainda não viu. E se você se depara com um assunto que já é corriqueiro, que você já viu muitas vezes, por exemplo, os princípios e as diretrizes do SUS, né? Que são que cai muito em questão de concurso, cai muito mesmo. Então, se você já viu esse assunto, já estudou, já acha que aprendeu, faz uma revisão rápida dele só para continuar a memorização e passa para outro assunto. Então, quando não existe planejamento, você fica na dúvida: será que eu já li isso? Será que eu já estudei sobre aquilo? Outra dica importante que eu vou comentar mais a respeito dela depois, que é uma das dicas que vem depois, uma das 30 dicas importantes para quem quer passar no bom concurso público, é sobre estudar questões de concurso que já aconteceram. Eu tenho 42 apostilas com questão de concurso comentada, cada uma delas tem no mínimo 100 questões, comentadas e gabaritadas. E muitas pessoas já deram testemunho, já afirmaram ter concorrido e passado, assumido vaga de concurso público somente estudando essas apostilas. Já vem bem resumido, é praticamente um adestramento para concurso público, que é o resumo total daquela matéria, daquele assunto, por tópico bem estabelecido. São 42 assuntos os principais que mais caem em concurso público. Normalmente, para todo o edital, esses 42 assuntos atingem cerca de 80% do edital, porque aí os outros 20% são algumas particularidades. Então, para finalizar esse vídeo sobre dicas para concurso, sobre o planejamento, é importante que você escolha uma forma de planejamento que você possa cumprir. Não adianta você fazer um planejamento enorme, porque quando a pessoa está entusiasmada, a tendência é fazer um planejamento: não, agora vou ler esse livro nessa semana, vou assistir 20, 50 vídeos, e aí começa com fogo de palha, um vapor que parece que está na panela de pressão. No dia seguinte, já não cumpriu nada do que aconteceu. Então é melhor que você faça um planejamento menor,
e vai ampliando gradativamente conforme você for pegando o hábito, porque estudar é hábito. Estudar é uma obrigação e é um hábito. Quando esse hábito se constrói, se torna automático. Você não consegue mais viver sem estudar. Começa a fazer parte do seu DNA, da sua respiração, da formação do seu lazer, da sua formação psicogenética, no geral. Estudar é um hábito. Então a gente cresceu desde criança ouvindo do senso comum que estudar não leva a lugar nenhum, por muita gente. Matemática é ruim, língua portuguesa é ruim, não sei o que lá é ruim. E tudo isso, as coisas boas sobre estudar, que nos disseram, estudar é bom, estudar vai te levar para frente, estudar vai alavancar a sua vida, vai fazer você crescer. Essas coisas nós não interiorizamos. Só interiorizamos o que não presta, em função do próprio osso do corpo. Então, se alguém diz que matemática não presta, você já interioriza. Se alguém diz que o assunto mais chato do serviço social é as expressões da questão social, você já interioriza. O assunto mais, vou falar um aqui que você já interiorizar. O assunto mais chato do serviço social é estatística. Não suporta estatística. Isso, gente, é altamente prejudicial. É altamente prejudicial ao desenvolvimento intelectual das pessoas quando as pessoas interiorizam informações pré-prontas. Por duas razões. Primeiro, a maioria interioriza sem conhecer. E ao conhecer, por já ter interiorizado, acaba constatando de fato que o assunto é chato, em função de várias questões. Não é que seja um assunto fácil, é um dos assuntos mais práticos. Não é fácil, mas é prático, porque você sempre sabe que 1 mais 1 sempre será 2. Não é como nós trabalhamos com as dinâmicas das relações sociais, que evoluem todo dia, cada dia uma coisa diferente. Estatística não, o que é sempre será. Eu não entendo por que as pessoas acham tão difícil, porque o que é sempre será. Mas o que aconteceu? Alguém em algum lugar disse que era chato. Aquela pessoa que ouviu, reproduziu e disse para outra pessoa que era chato. Existem assuntos muito mais difíceis do que estatística, mas não é chato. Por que não é chato? Porque não está interiorizado. Então, o que você interioriza mentalmente a respeito de um determinado assunto, de um determinado problema, você tem que reconstruir essa ideia dentro da perspectiva do planejamento. Porque muita gente que planeja vai fazendo as coisas que gosta, quando chega numa que não gosta, pula por cima e vai para frente. Pula por cima do assunto que não gosta e vai para o próximo assunto. Só que acontece que, como eu disse no início dessa videoaula, que o conhecimento é como um quebra-cabeça. De repente, aquele assunto que você pulou por cima dele era a peça que faltava para fazer a ligação, o elo, né? Não existe elo de ligação, todo elo é de ligação. Fazer o elo, a ligação entre o assunto anterior e o assunto posterior. Como você pulou por cima dele, faltou um pedaço. Em função de fazer faltar esse pedaço, muitos assuntos que você poderia ter entendido, você não entenderá. E vai ficar sempre, por que será? Por que foi que eu não entendi? Olha, nós temos um problema educacional no Brasil hoje, é muito sério, muito agravante. A criança termina, sai da educação infantil, só pinta garatuja na educação infantil, porque não pode esforçar a criança, né? Não pode, não pode estressar a criança, tem que deixar a criança assim, ela não pode fazer esforço nenhum para sair do casulo, tem que ajudar a sair do casulo, depois ela sai e está voar. É a história da borboleta, né? Não pode, tem que abrir o casulo para a criança sair, não pode deixar ela fazer esforço nenhum. Aí a criança vai para o ensino fundamental, não sabe nada. Chega no ensino fundamental, a escola pública, de péssima qualidade que a gente tem no Brasil. Primeiro ano era para ser para ser introduzido na alfabetização. No segundo vem a segunda parte, não esqueci agora o termo que se aplica. E no terceiro veria a consolidação, introdução, e aí estou no meio ali, não esqueci o termo agora. E no terceiro vem a consolidação. No primeiro ano, a criança não consegue aprender, aí a escola diz, vamos jogar para o segundo, no segundo ele aprende. A alfabetização. Quando chega no segundo, ele não aprende a alfabetização muito bem, igual o terceiro consolida. Aí quando chega no terceiro, é o terceiro. O primeiro e o segundo não ensinou, não sou eu que vou resolver. E aí a criança termina o primeiro, segundo e terceiro ano sem ser alfabetizada e vai para o quarto ano. No quarto ano, já deveria estar alfabetizado, lendo, escrevendo, ainda estará sendo alfabetizado, prejudicando então o conhecimento construído a respeito das classes gramaticais e o conhecimento que ele deveria construir a respeito das expressões matemáticas das 4 operações fundamentais. Bom, resumindo, para a gente não estender muito sobre isso, termina o ensino médio mal sabendo ler e mal sabendo as 4 operações. De modo que você bota uma questão na internet, num grupo só de universitários, e ninguém sabe o que é expressões numéricas ou expressões matemáticas. Ninguém sabe.
Você bota uma imagenzinha lá com meio pepino, um pepino inteiro, um ovo, 2 ovos, enfim, que tem expressões matemáticas, ninguém sabe responder. A resposta é porque todo mundo confunde as expressões numéricas. Aquela regra básica que vezes e dividível em primeiro e depois é que se soma o resultado. Então eles somam tudo embolado, né, e acham um monte de resultado que não tem nada a ver. Em função da má formação, em função da péssima qualidade educacional que tem no Brasil, que não ensinam os alunos a serem críticos. Deus me livre se numa sala de aula o aluno levantar a mão e pedir a palavra, ou ficar interpelando o professor para falar. Não pode, é desrespeito, é falta de educação. E em função disso a gente entende porque tanta gente defende a militarização das escolas no Brasil. Porque as pessoas preferem ter seus filhos criados de forma subserviente para ser explorado por outros. Ou seja, quanto mais subserviente for meu filho, mais inteligente ele é. Ele é educado, ele é fino. Educação e fineza não tem nada a ver com ser subserviente. Tem a ver com você saber se posicionar na hora que precisa se posicionar, mesmo sendo criança, criticar. Tem a ver com você resistir quando não é da sua vontade. Isso é autonomia, é liberdade. Eu não quero que vocês queiram também ter filhos que não pensem assim. E sobre os estudos, na questão do planejamento é a mesma coisa. Então, nós viemos numa situação de subserviência, que não exigia planejamento, porque os outros planejavam por nós. Mas éramos subservientes. Quem planejou para você a vida toda? Teu pai planejou para você a vida toda. Tua mãe planejou para você a vida toda. Todo mundo planejou por você, menos você. E aí você trouxe isso para a vida adulta. Planejam por mim, eu não preciso planejar. E por não precisar planejar, você não aprendeu a planejar. Eu ouso dizer sempre nos cursos onde eu estou ministrando, que no Brasil, 90% das pessoas não sabem o que é planejamento. E aquele pequeno número que sabe o que é planejamento, planeja, mas não executa a contento. Executa pela metade, tropeçando no caminho. E tanto na vida profissional, na vida familiar, na vida amorosa, né? Na vida afetiva, na vida acadêmica, estudantil, universitária, o planejamento é fundamental. Não se pode exercer alguma prática com sucesso sem um planejamento. Quando você planeja, você economiza. Quando você planeja, você se aborrece menos. Quando você planeja, você descansa mais. Você aproveita melhor o tempo. Sabe qual é a maior desculpa de quem não planeja? Sabe como é que você descobre uma pessoa que não planeja? Antes de dizer como é que se descobre, eu vou fazer uma pergunta. Vou trabalhar aqui agora com vocês com uma maiêutica socrática. Eu pergunto, você responde, e a resposta, o resultado entre a pergunta e a resposta constrói um aprendizado. Você teu nome, meu bem? Seu nome? Selma. Selma, você trabalha em 2 empregos? Que nem o pai do Cris? Trabalha em um emprego só, né? Você tem tempo para estudar? Tem? Muito bem. Selma tem tempo para estudar. Você trabalha em 2 empregos? Mais de 2? Você tem tempo para estudar? Bem pouco, né? Você trabalha em 2 empregos? O pai do Cris tem tempo para estudar? Pouco. Você trabalha em 2 empregos? Não, você trabalha em 1? Tem tempo para estudar? Você trabalha em 2 empregos? Não? Só em 1? Tem tempo para estudar? Mais ou menos. Né? Você trabalha em 2 empregos? 3 empregos? Ei, tem tempo para estudar? Ganhou do pai do Cris. Tem tempo para estudar? Tem tempo para estudar? Muito bem. Você trabalha em 2 empregos? Trabalho em uma e a outra parte vendo algumas coisas. E estudo também. Eu já peguei, as mulheres eu já peguei todas elas. Não escapa nenhuma, né? Eu peguei todas na pergunta. Vamos lá. Você trabalha em 2 empregos? Só em 1? Tem tempo para estudar? Sim. Você trabalha em 2 empregos? Só em 1? Tem tempo para estudar? Você trabalha em 2 empregos? Trabalha em 2? Tem tempo para estudar? Você trabalha em mais do que 2. Giovana, você trabalha em mais do que 2 empregos. Tenho certeza que você trabalha em mais do que 2. Grace, você trabalha em 2 empregos? Mais do que 2? Pronto. Viu? Você trabalha em 2 empregos? Mais do que 2? Trabalha em 2? Tem tempo para estudar? Tem tempo para estudar? Você trabalha em 2 empregos ou 1 só? 3, 2 fora e 1 em casa. 3 fora e 1 em casa. Tem tempo para estudar? Ah, o de casa, você contou de casa. Então, parabéns a ela. A única mulher que se empoderou, gente. Muito bem, parabéns. Ela prestou atenção quando eu falei aqui. Ela ficou atenta. Gente, olha, é importante que o machismo é tão cruel que todas as mulheres do Brasil, 99% são machistas. 99% das mulheres são machistas. Por quê? Porque elas não reconhecem o trabalho doméstico como emprego. Aí elas têm jornada
caminhão de marido, quem tem marido, né? E olha, e não considera o trabalho doméstico como um emprego. Entende o que eu estou dizendo? Mesmo assim, se você tem o trabalho doméstico, você tem o trabalho externo e a jornada dupla de trabalho, você trabalha na rua, trabalha na empresa, trabalha na instituição, chega em casa, tem casa para limpar, roupa para lavar, prato para lavar, cozinha, comida para fazer, e tantas, mesmo assim, com o planejamento, sua vida pode ficar muito mais fácil. Se você planejar, tudo isso fica mais fácil, você vai encontrar tempo para estudar, melhor e com qualidade. Estudar com qualidade traz resultados duradouros. Aí tem muita gente que diz assim: quando eu estava na escola eu aprendi uma coisa e hoje não lembro mais. Gente, quem aprende, aprende. Se você não lembra, é porque você não aprendeu, você decorou. Nós somos ensinados a decorar em função das provas. Eu sou contra a prova. Eu não aplico prova em cursos meus. Sou obrigado a aplicar na plataforma em função de que se não aplicar não libera o certificado, é próprio do sistema. Então tem uma provinha bem fácil de fazer a nível de concurso público. Enfim, mas eu não concordo com a prova, porque a prova leva a pessoa a uma dependência. A dependência que não precisa planejar. Eu só preciso conhecer esse assunto aqui resumido, decorar, não é conhecer, é decorar para responder em função da nota. E não precisa de mais nada além disso. Isso é extremamente prejudicial para o desempenho acadêmico, porque fere a autonomia, fere a liberdade, fere a criticidade. Seria muito mais prático se um professor dissesse para o aluno: olha, o assunto é esse, eu quero que você estude e produza um texto para mim sobre o assunto. Seria muito mais proveitoso. Então o aluno estudaria e produziria um texto. A prova, na verdade, foi criada para dar um feedback ao professor, para saber o que é que o aluno não sabe, para ele retomar. Infelizmente, não tem essa função no Brasil, só tem função de avaliação. Mas a prova era para dar um feedback ao professor: o meu aluno sabe isso sobre esse assunto e isso ele ainda não sabe. Então vou retomar aqui onde ele não sabe e depois vou avaliar novamente para ver se ele já entendeu o conteúdo todo. Infelizmente, aqui virou outra coisa. Perdeu totalmente o sentido do porquê ela foi criada. Mas voltando à questão do planejamento. Então, planejar é tudo de bom. E eu espero que vocês entendam essa dica para concurso público e também coloquem em prática na vida profissional. E lembrem-se sempre: toda vez que vocês encontrarem uma dificuldade para realizar qualquer coisa na vida, lembre-se, a solução para qualquer dificuldade na vida é o planejamento. Tudo se soluciona com planejamento, tudo, absolutamente tudo. De modo que eu costumo afirmar que o planejamento é quase um milagre, porque ele faz as coisas acontecer onde não havia possibilidade de acontecer. E eu já vi isso acontecer com muitos empresários, com muitas pessoas de sucesso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aí da página. Nós vamos continuar agora aqui com a aula sobre o curso de perito judicial, um assunto que já está em pauta para discutirmos esta manhã, que é laudo social. Nós estamos na parte prática da construção do laudo social. Quem estiver interessado em montar uma turma do curso preparatório para concurso público da ABSER em qualquer cidade do Brasil, é só falar comigo. Ou mesmo uma turma do curso de perito judicial. Agora nós estamos montando também o curso de perito judicial em formato de pós-graduação e de gestão de projetos sociais em formato de pós-graduação, assessoria, consultoria e serviço social também no formato de pós-graduação com reconhecimento lato sensu. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia, um bom domingo, aproveitem!